Ai, sempre. Obrigada, sempre tem uma agenda aberta, né? Eu já fiz isso várias vezes, né? De não gravar porra nenhuma, então agora tem que me ler. Bom, nós vamos falar um pouco sobre essa. Eu não diria nem apagamento, né? Porque a gente tem dentro da história, em algum momento, esse tema volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele pulsa. Assim como Gaia, né, que é a Terra, né, ele pulsa. Então, a mulher, seja numa sociedade matriarcal ou não, tá, ela pulsa, né? Se a gente prestar atenção nas cartas do tarô, a gente tem o bobo, a gente tem o mago, mas a gente tem a sacerdotisa que ela manda em tudo para depois vir o cara e derrubar tudo e ferrar com tudo, né? Então, assim, em todas as histórias que a gente tem hoje, em 2025, nós temos mulheres. E o apagamento delas, pelas histórias que eu pesquiso e busco, eu vejo que é por medo, né? Se a gente olhar para o Talibã hoje, né, no Afeganistão, e agora a notícia fresquinha que recebi agora às 7h30 da noite, é que a Arábia Saudita se juntou com o Talibã. Então, assim, recebi agora. Então, assim, o Talibã ele está proibindo as mulheres de falar na rua. Bom, já não pode rir, já não pode dançar, já não pode cantar, não pode tocar nenhum instrumento, já não pode mais estudar. E agora elas estão proibidas de falar. Se algum homem ouvir a voz de uma mulher, ela pode ser morta. Então, isso é o suprassumo da misoginia. Mas eu vejo muita coisa que a gente vai acabar vendo um pouco nesse livro, e a fragilidade masculina é tamanha que ele não pode aceitar a mulher. Então, bater numa mulher, matar uma mulher, silenciar uma mulher, não respeitar uma mulher, é o mínimo que eles podem fazer. Por quê? Porque senão eles têm medo. Então, a gente começa a perceber uma movimentação ocidental, por exemplo, a gente está numa queda de império, assim como teve Império Persa, o Otomano, agora a gente tem o americano, eu não vou dizer americano, estadunidense, porque eu também sou americana, ele está caindo, ele está ruindo, e é um processo. Então, o que, que vem acontecendo? Zuckerman falando que vai colocar LGBT, mulheres e como doente mental, né? Como se o doente mental também não fosse capaz. Então, é uma série de situações que, se a gente olhar num quadro macro, a gente vai entender a misoginia por puro medo. Só que, meu amigo, eu não tenho culpa do seu culhão não ser bom, né? Porque eu tenho que viver. Então, a gente vai recobrar um pouco dessas questões através do livro. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês a ficha que eu fiz, a ficha técnica. Vamos ver como que a gente faz aqui. Aqui. Se vocês estiverem vendo, me avisem, tá bom? Para que tudo seja legal aqui. Dá para ver? Dá para No ver, tô vendo chat aqui. agora, Em, tá. em No modo chat de agora eu não. apresentação. Isso. No chat eu não vou conseguir ver, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma coisa, grita aí. Aqui nesse apanhado que eu fiz, nesse estudo que eu fiz, é interessante que a gente saiba quem é a autora, né? Porque muitas vezes a gente passa batido, né? Ah, não lembro nem o nome, né? Mas é interessante que a gente saiba, e por incrível que pareça, eu nunca consegui achar o meu lugar no mundo. Trabalhei com turismo, nunca conseguia terminar uma faculdade, fiz 6 faculdades e não terminei nenhuma. Agora, com o laudo do TDAH, eu consegui terminar e fiz produção de conteúdo digital, nada a ver com turismo, mais ou menos. E eu tenho essa coisa louca da pesquisa, da antropologia, da arqueologia, da religião, do feminino, que eu não consigo encaixar onde eu tenho minhas coisas, tal. Essa mulher maravilhosa, Marilyn Stone, é exatamente a mesma coisa.
ela é idêntica, tá? Só para vocês entenderem, ela é do audiovisual. E aí ela foi se embrenhando nessa questão arqueológica e deu o que deu. Então, aqui a gente tem todo um trabalho que eu pesquisei sobre ela, tá? E a gente vai trabalhar um pouco nesse livro as antigas civilizações do Oriente. Uma coisa que tem que ficar claro é que o Oriente não é o Oriente Médio, tá? Que a gente vai estudar. A gente vai estudar o Oriente Próximo, que é assim que os estudiosos, os estudiosos falam, né? Porque o que, que é o Oriente Próximo? É a Turquia, é o Irã, é o Iraque, essa toda região que a gente tem, que a gente fala Oriente Médio, mas a gente fica meio confuso, ou é um povo asiático, ou do Oriente. Então a gente vai entender que a gente está falando do Oriente Próximo, e a gente não erra. Porque, enfim, né? Porque é muita bagunça e é muito nome para a gente entender. A Ásia passa a estar lá para outro lado, que seria mais Japão, China, né? Mongólia, mas tudo bem, aqui a gente tem um Oriente Próximo que vai desde Cazaquistão, Uzbequistão, Irã, etc. O Irã é a antiga Pérsia, o Iraque, antiga Babilônia e antiga Mesopotâmia, e aí no meio todo a gente tem sumérios, assírios, né, seljúcidas, a gente tem hititas, que aí vem na Anatólia, que é a Turquia, então a gente vai dar uma pincelada nisso. Eu estou correndo com isso porque está tudo escrito, depois vocês leem, tá? Então a gente tem uma arqueologia antiga e a gente tem a questão já, a narrativa sobre a questão patriarcal, né? Então, eu coloco aqui um dos pontos centrais da pesquisa de Stone foi questionar as interpretações tradicionais dos estudiosos, que muitas vezes desconsideravam ou minimizavam, para não falar silenciavam, né, a importância da figura feminina nas culturas antigas. Um parênteses aqui, em Göbekli Tepe, que é onde né, a Thier, que é o seriado da Thier, eu gravei tá no YouTube, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês o link. O Magnus pode falar no meu lugar, porque eu sou suspeita, né? Göbekli Tepe é um sítio arqueológico que tem aproximadamente 11 mil anos, tá? E ali ele é achado desenho na pedra de uma mulher parindo, que os cientistas, em primeiro lugar, insistiam em dizer que ela estava cagando, né? Então, assim, a gente vai entendendo essa coisa de minimizar a importância, tá? Ela desafiou as leituras patriarcais predominantes, apontando como a transição para o monoteísmo, que a gente já entra nas religiões, liderados por divindades masculinas, como, por exemplo, Javé, do judaísmo, e posteriormente o cristianismo. Esteve atrelada a esforços de deslegitimação das antigas culturas matriarcais. Nós temos relatos e vestígios na Turquia, por exemplo, sobre sociedades matriarcais. A demonização de figuras femininas como Eva, Lilith e a serpente do Gênesis, a transformação das deusas poderosas, a proibição das práticas religiosas vinculadas ao feminino, tudo isso é questionado nesse livro. Aqui ela fala das viagens e uma análise histórica e sociopolítica. Leis da moralidade talibã proíbem mulheres de falar em público. Tá? Isso aqui é da Globo News, que a gente não pode levar a sério o que a Globo News fala, mas só para vocês terem ideia que até na Globo isso virou uma manchete. Né? Então, assim, a gente não pode dar aval na Globo, mas olha só como isso é sério. Né? A gente tem que entender que depois que os Estados Unidos sai dali, ele deixa todo o armamento e as pessoas que estavam trabalhando para os estadunidenses, falando inglês, tendo faculdade, sendo autodidatas, enfim, foram massacrados pelo Talibã e com as armas. Então, a gente vai ter essa questão do Talibã, ela é bem profunda. Eu estudo
assim, eu mergulho nisso porque é difícil, mas é essa questão. Esse código de Hammurabi, se vocês já ouviram falar da Sharia, no Brasil, no Ocidente, a gente tem a lei baseada nos códigos romanos, romano, certo? No Oriente Próximo, a gente tem a Sharia, que são regras dentro da religião em relação a todo tipo de lei possível e imaginária. E ali tem a mulher, né? Que a mulher não pode isso, não pode aquilo, babá, babá. E aí a gente tem um antes da Sharia, que é o Código de Hammurabi. Tá? O Código de Hammurabi eu vou falar para vocês depois. Eu tenho um trabalho que eu fiz só por ele, então a gente vai poder discutir um pouquinho melhor. Uma pilha aqui. Isso daqui é uma carinha, gente. Eu posso dizer que está em Persépolis, né? E está um pouquinho também ali no Iraque, Irã e Iraque, né? Que só que seriam os povos antigos, tal, Pérsia e babilônicos, etc. Prestem atenção que a barba dele é encaracoladinha, negro, tá? Então não tem nada de branco aqui, não vamos, né? É, por favor, branquitude aqui, não. Apesar de eu ser branca, mas não, tá bom? A gente vai falar sobre abordagem feminina. Eu estou deixando aqui o link para vocês sobre Godness Remembered, que inclusive está a Marilyn Stone. São 3 vídeos fodas que você tem que assistir, respirar, passar um tempo, assistir de novo. No dia que eu passei isso para Adriana, ela passou mal, ela teve que parar para assistir depois, para a gente entender o que é a gente, tá? É Então, aqui difícil, está. viu? É difícil, Lá, bem Adriana. difícil. Então, assim, a gente tem que respirar, né? Que nem, por exemplo, o Eric, ele falou que ele ficou com vergonha, passou mal, qualquer coisa parecida. Você imagina estar nessa pele. Então, é muito complicado. Caso vocês tenham problema com legenda, aqui nesse YouTube, aqui nesse link, ele explica como colocar legenda, tá bom, gente? Está em inglês. Aqui tem uma curiosidade, né? A página 14 do livro, em apresentação, há uma citação: Tu, deusa do sol de Arina, és uma deidade honorável. Teu nome se eleva entre os nomes, tua divindade se eleva entre as deidades. Não, não entre as deidades, somente tu, ó deusa do sol, é honorável, grande. Somente és tu, ó deusa do sol de Arina. Não, comparada a ti, nenhuma outra deidade é honorável e grande. Gente, olha o tamanico dela. Olha isso aqui. Tá vendo o dedinho da pessoa? Ela tem 2,7 centímetros, tá? E ela é gigante. E ela é gigante. Aqui, como de fato aconteceu, esse vídeo, gente, eu botei para vocês no grupo, mas esse vídeo, ele fala, nós temos um Deus que a gente não enxerga, né? É bom vocês ouvirem esse vídeo, porque eu acho que ele explica muito daquilo que a gente vai ver aqui. E aqui eu coloquei um momento de reflexão, 2 homens conversando em um boteco, em um dia qualquer de 2024. O ambiente é descontraído, em uma esquina qualquer de São Paulo. Isso aqui é uma figurinha que eu fiz no IA, tá bom? Zé, cara, vou te falar. Esses dias minha mulher estava me enchendo na fila do mercado, querendo decidir tudo. Não dá, velho. O homem é quem manda nessa porra, não tem essa. O mané. Pô, mano, mas é isso mesmo. Mulher tem que ficar na dela, sabe? Tipo, na hora de fazer compra, por exemplo, ela nem deveria abrir a boca. Só pega o que o homem manda e pronto. Quem decide é a gente, porra. O Zé. Exatamente. Que nem na igreja, tá ligado? Fica falando toda hora errada. Pra quê? Quer aprender alguma coisa? Pergunta lá em casa depois.
Mané, é isso, tá ligado? Mulher que fica falando demais é só vergonha pra gente, pô. Ainda mais no meio de todo mundo. Ah, mano, dá licença, né? Gente, horrível isso, né? Mas olha só, Coríntios 11, eu não sei falar isso, tá? 11, 3,7, 9, bababá, versículo alguma coisa, bababá. 1 Coríntios, Pois o capítulo homem, 11, versículos 3, 7 e 9. obrigada! Eu nunca sei falar essa porra. Pois o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Que a mulher fique em silêncio nas compras, pois não é permitido a elas falar. São comandadas a prestar obediência, assim diz a lei. E se aprenderem alguma coisa, perguntem aos maridos em casa, pois é uma vergonha para a mulher falar na igreja. Isso está na porra da Bíblia. Aí depois a gente fala do Talibã que a mulher não pode falar no meio da rua. Então, quem é melhor que quem ou quem é pior que quem, né? Então, a gente é muito fácil a gente olhar para o outro e falar, olha, a gente é melhor, tá? O mito de Eva, que também é ótimo, tá? E aqui, para uma questão de pesquisa, por causa do livro, eu coloquei uma cronologia arqueológica. Então, aqui são os sítios arqueológicos, tá? Por exemplo, Göbekli Tepe, Turquia, 9.600 AEC. Eu estava colocando AC e DC e tal, aí a Adriana me deu o toque. Puta, vamos fazer o seguinte, antes da Era Comum e depois da Era Comum, porque assim, que porra, né? Não tem que falar de Cristo aqui, né? A gente está falando das deusas, cara, né? Não mete a religião atual, né? Monoteísta, aquela coisa aqui, não. E aqui a gente tem os períodos, as datas aproximadas, e algumas vão ter a civilização babilônica, Suméria, Etita, Suméria de novo, Assíria, Natufiana. Acho que nunca ninguém ouviu falar dessa porra. Aí, cronologia civilizatória. Então, a gente tem a Suméria, que está no Iraque, que é do Iraque, né? Atual Iraque. Acádia, Iraque também. Babilônia, Iraque também. Assíria, Iraque. Hitita, Turquia. Gente, tô louca para ir nesse sítio arqueológico. Irartur, Turquia. E aqui a gente tem Irã, Síria, Palestina. Alguns lugares vão falar que é Israel, mas Israel não existe. É um território ocupado da Palestina, então não me peçam para falar esse nome aqui, tá bom? Jordânia, Síria, Palestina, Cazaquistão, enfim. Só para a gente ter um norte na hora da Ô, Zina, leitura, só um porque a gente se minutinho. perde. Zina, só um Pode falar. minutinho. Eu estava lendo o que o Eric mandou e eu perdi. O que que não é para falar? Que nome? A gente não, a Palestina não é para, Israel não é para falar, tá? Porque não adianta que eu Ah, não ok. vou nem Ok. ouvir, Não, tudo né? bem. É, Ainda e bem. é, não dá. E a gente não está falando mais antes de Cristo e depois de Cristo. A gente fala antes da Era Comum e depois da Era Comum, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, vou ler aqui para vocês o que vocês falaram no chat. É, não coloquei, tá gravando, sim. Magno recomendando a série A Tia, O Segredo do Templo. Eric, quando tiver espaço, eu gostaria muito de tirar uma dúvida. É um equívoco que eu devo faz tempo e só notei recentemente. Acho que é uma confusão. Fala, Eric. Bora. Oi, eu acho que eu pergunto, mas é por questão do termo Pode falar. matriarcal. Eu Uhum. tinha a impressão de que era tipo o oposto do patriarcal, quando se pensa que temos superioridade em questão do sexo feminino, certo? Hum. Ah, então eu tô vendo que talvez não seja bem o que que eu achava intuitivamente sem pesquisa, é mais senso comum mesmo, sabe? Sim. Então eu queria mais esclarecimento sobre o que significa realmente ser uma sociedade matriarcal, sabe? Diferente do patriarcal Tá. que a gente conhece. Ok. Então, é interessante você colocar isso, porque muita gente sabe, mas não sabe explicar também, né? É, quando a gente tem, por exemplo, a gente tem presidente, a gente tem ministro, a gente tem padre, a gente tem o juiz, né? O policial, a gente tem
o Deus, o Jesus, né? Então, tudo isso é o masculino. Então, ela passa a ser patriarcal, porque ela não dá licença para as mulheres terem cargos, etc. Tanto que, por exemplo, quando a Dilma entra na presidência, foi aí que a gente conseguiu relativizar o nome presidenta, né? Porque até então não existia. Mas isso é uma pergunta interessante, porque no Oriente Próximo, por exemplo, Turquia, nos povos árabes, nos povos persas, por exemplo, que é a letra árabe, mas é outra língua, que é o farsi, não existe o feminino. Então, por exemplo, eu vou escrever Oi, minha amiga querida, vai sair Oi, meu amigo querido. Então, o feminino das palavras não existem. Então, isso é uma questão muito séria, porque, por exemplo, aqui a gente está brigando pela questão de todes, né? Como é que eu vou falar? Alunos, enfim, né? Essa questão de generalizar e não colocar sexo, mas no Oriente Próximo, eles estão brigando para ter voz ainda. E não é Nossa. que eles estão, e não é que eles estão assim atrasados, porque não existe como eu falar atrasado num local que tem 5.000 anos a mais que o nosso. Tá? Então, o que acontece? Eles já tiveram sociedades onde as mulheres mandavam e tinham mesmo nível, sabedoria, poder, de tudo. Né? As mulheres, na sociedade matriarcal, elas distribuíam o comando. Na sociedade patriarcal, eles fecham esse comando para eles. É muito simples de você entender. O Zuckerman falou ontem não, antes de ontem, acho que no dia 15, que as empresas estão precisando mais de forças masculinas, Nossa. energia masculina. Então, entenda que ele tira o que é feminino para chegar no masculino e o masculino mandar. Nós somos um país que nós estamos em terceiro lugar no ranking, onde a gente mata mais mulheres no mundo. Pois E a é. gente está em primeiro lugar num país que mata mulheres trans no mundo. Então, mulheres, de novo, sendo assassinadas pelas mãos dos homens. Era. Então, tudo isso é patriarcal. Eu fiquei na dúvida, acho que é porque foi quando eu agradeço muito a sua correção lá no WhatsApp, né? Quando eu falei que eu queria muito e tal. Aí falou, então você tá querendo. Você podia resumir em matriarcal, né? Aí na hora eu meio que estranhei, porque eu pensava que, tipo assim, em alguns cenários de fantasia, quando fala uma sociedade matriarcal, eles colocam como cenários onde as mulheres estão acima dos homens, né? Aí eu tinha Não, aquela noção que era assim. Aí quando você falou que uma sociedade matriarcal, a mulher distribui o poder, agora para mim faz muito mais sentido, sabe? Eu tava com dificuldade de encaixar isso no cenário, porque eu pensava, pô, se a sociedade patriarcal e a matriarcal, qual que é a que o distribui ideal, né? o ideal, certo? Eu tava meio confuso, sabe? Agora eu entendi, porque eu não tava tendo a Mas noção de matriarcal. essa confusão tem um motivo dela acontecer, tá? A sociedade patriarcal, ela faz com que você realmente seja confuso nisso. Então, por exemplo, a ideia de que o matriarcal faz o patriarcal Inverso. não existir, calar a boca do homem, então é exatamente isso que a sociedade te faz, entendeu? Eu vou passar para a Celina. A Celina quer compartilhar uma informação. Bora lá, a gente tem 4 minutos e 20, tá, gente? Muito obrigado pela Vai abrir uma outra explicação. sala de novo? Que eu queria depois falar um negocinho, se você me permitisse, Zina. Olha, eu não sei se eu consigo, vou explicar para vocês. Meu pai hoje caiu pela terceira vez, ele está com 2 vértebras quebradas, está bem difícil, e hoje ele caiu no banheiro. E eu estou no escritório embaixo da minha casa, ele está sozinho em Tá. casa. Eu já Tá estou bom. ficando desesperada, entendeu? Então, hoje eu não sei se eu consigo continuar, mas bora lá. A gente tem o WhatsApp que a gente vai poder falar lá no grupo, tá bom? Manda áudio, manda figurinha, manda o que vocês quiserem, vídeo, é para isso, tá bom? Desculpa hoje, gente. Não, tudo Fala, bem. Celina. Abre o áudio. Abre o áudio. Obrigada, obrigada. Quando você estava falando das deusas lá, me chamou a atenção uma coisa que eu soube recentemente sobre essas Vênus antigas,
eu soube que, principalmente as que estavam desenhadas assim, elas são desproporcionais, né? Tem os seios muito grandes, as barrigas, a coxa e a perninha. E aí teve uma historiadora que trouxe isso de que essas deusas, elas eram desenhadas como se a mulher estivesse olhando de cima para baixo, se olhando. Sim. Então, por isso que, né, não tinha essa coisa desenhar 3D e tal, então a pessoa estava se olhando, se desenhando como deusa, e aí, a partir desse ponto de vista de você, olhando o seu corpo por cima, seu seio parece muito maior que seu pé, que sua Sim, perna. Então, tem essa proporção, assim, eu achei muito interessante, porque essas deusas eram autorretrato, né, eram feitas sim. pelas próprias mulheres, e não por outras figuras. Eu achei isso muito interessante para compartilhar. Mas eu vou te pilhar um pouquinho. Existe a descoberta do sítio arqueológico Çatalhöyük, que tem uma deusa, que é uma cibele, que a gente chama, né? Sentada num trono com duas onças ou leões, enfim. E ela tem a mesma aparência, e na realidade ela está de cabeça erguida. Então, tem alguma questão. E foram achadas em locais totalmente diferentes. Essa daí foi achada, se eu não estiver enganada, na região da Alemanha, né? E a que eu estou falando é na região hoje Turquia. Mas isso é interessante porque, assim, a gente não sabe fazer um autorretrato. A gente sabe falar mal da gente. Ah, eu tenho uma testa desse tamanho. Gente, olha o tamanho da minha boca. Meu cabelo está tudo esquisito, tal. Eu não consigo olhar para mim e falar que eu sou bonita. Porque já foi incutido no meu DNA de que eu tenho que servir, eu não posso ter merecimento. Então, quando você traz essa questão da Deus olhar para ela e fazer o autorretrato, é aquilo que foi tirado da gente, o merecimento. Porque a gente não tem que ter o corpo da Gisele Bündchen. Gente, imagina eu tentar ter aquele corpo, eu tenho o tamanho da perna dela. Eu não vou ser aquele nunca. Eu tenho 1,5 m, gente. Entendeu? Só de perna ali eu já me ferrei, cara. Então, assim, tem o livro da Naomi, né, que fala da beleza da mulher. Então, assim, a gente tem que entender que cada lugar que foi achado, a gente tem muitos achados, né? A gente está com 1 minuto, gente, vai cair. Tem a sua peculiaridade do local, da cultura, né? A gente está falando da Alemanha, que é saxônica, né? Aí a gente está falando da Turquia, né? Que é babilônica, hitita, outras sumérios, etc., né? Então, vamos ficar com essa pilha, tá? Eu vou passar o PDF para vocês do que eu fiz, tá? A gente vai cair já. Eu agradeço extremamente a vinda de vocês, estou muito feliz, e estou muito feliz de falar desse livro, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada, e que bom que nós temos Magnus e Eric aqui. Estou muito feliz, muito, muito, muito.